Separei 10 fundos imobiliários para você com um grande potencial de valorização e que pagam dividendos acima da taxa Selic. Lembrando, a taxa Selic no momento de hoje desse vídeo está em 13,75% ao ano. Então todos os fundos imobiliários que eu separei aqui para você, os 10 fundos imobiliários estão pagando dividendos acima de 13,75%. E nenhum dos fundos imobiliários que eu vou passar nesse vídeo é uma recomendação de compra. São fundos imobiliários que eu estudei e trouxe aqui para vocês. Se você simplesmente copiar, você nunca vai aprender a investir. Então o intuito desse vídeo é você ver os fundos imobiliários que eu coloquei nessa lista, você estudar, você ver o que eu olho num fundo imobiliário antes de investir, porque assim você sempre vai conseguir acompanhar a sua carteira. Se você só copiar a dica de influencer na internet, você vai investir, e se um dia esse investimento que você acabou de fazer se tornar um investimento ruim, você não vai saber identificar isso e vai perder dinheiro. Então meu intuito aqui é fazer você transformar a sua vida financeira através do conhecimento, te ensinar a cuidar melhor do seu dinheiro e investir o seu dinheiro. Então agora que você entendeu o intuito desse vídeo, chega de enrolação, vou compartilhar minha tela aqui com você do primeiro fundo imobiliário. O primeiro fundo imobiliário é o HCTR11, ele é um fundo imobiliário de papel e ele é um fundo imobiliário que está com PVP de 0,85 e o dividend yield dele é de 14,27. Para você entender o porquê esse fundo imobiliário está barato e tem um grande potencial de valorização, você primeiro tem que entender o que é um PVP. E é muito simples de você entender isso. O PVP é o preço sobre o valor patrimonial. Ou seja, você tem uma casa, você quer vender essa casa, o que você vai fazer? Você vai numa imobiliária e vai falar, ó, quero vender a minha casa. A imobiliária vai enviar alguém para sua casa para avaliar. E vai chegar ali e falar, ó, Giovanni, avaliamos sua casa de acordo com o tamanho da sua casa, a localização, se sua casa vale 750 mil reais. Só que vai ser sua decisão vender essa casa 750 mil reais, ou você pode vender 800 mil reais, ou seja, acima do valor patrimonial dela, e aí vai ser negociada a PVP do quê? Acima de 1,0. 1,00 é o valor justo daquela casa, é o valor que realmente aquela casa vale. Abaixo de 1,00 é se você vender uma casa que vale 750 mil reais por 700 mil. E aí você vendeu abaixo do valor patrimonial. Quem está comprando tem uma chance de comprar e vender por mais caro, ganhar na valorização. Os fundos imobiliários funcionam da mesma forma, tem um valor patrimonial por trás. E aí tem fundos imobiliários que estão sendo negociados abaixo do valor patrimonial e fundos imobiliários que estão negociados acima do valor patrimonial. Como você identifica isso? É muito simples, é só você ver o PVP. PVP do HCTR11 está 0,85. Ou seja, ele está sendo negociado abaixo do valor patrimonial. Em fundos imobiliários de papel, eu procuro não investir em fundos imobiliários que estão sendo negociados acima de 1,00. Em fundos de tijolo, por exemplo, shoppings e logísticas, eu até aceito investir em fundos imobiliários acima do valor patrimonial. E tem muitas, mas muitas pessoas que fez essa burrada, investiu em fundos imobiliários de papel com PVP de 1,20, 1,25 e agora está perdendo dinheiro. Por quê? O fundo imobiliário era ruim? O fundo imobiliário tirou dinheiro da pessoa? Não, faltou conhecimento para a pessoa investir no momento certo, na hora certa e aproveitar oportunidades, como está surgindo agora. No momento que estamos vivendo, tem muito, mas muito fundo imobiliário bem barato, por isso que eu preparei essa lista para você. Mas eu não quero simplesmente passar os fundos imobiliários para você, eu quero que você entenda. Então vou ensinar você um pouco sobre esse fundo imobiliário, o HCTR11. Eu entrei aqui no site Investidor 10, vou compartilhar minha tela com vocês para a gente dar uma olhadinha rápida aqui nesse fundo imobiliário. Então a cotação dele atual está de R$ 99,00, dividend yield que está mostrando aqui atualizado, está um pouco menor do que a planilha que eu coloquei, vai ter uma oscilação, depende do preço, tudo isso, mas ainda está acima da Selic 3,89 e o PVP caiu, aqui está 0,82 e é um fundo imobiliário bem grande e ele teve uma grande desvalorização nos últimos 12 meses, de 16%. Se eu colocar aqui o valor dos últimos anos, né, você vê que ele já foi negociado ali na casa de R$ 125,00. Vamos ver o valor patrimonial da cota dele, o valor patrimonial justo é R$ 121,00. Então você vê que ele já foi negociado bem acima do valor patrimonial dele, igual eu falei.
eu não investiria num fundo imobiliário acima do valor patrimonial. Teve pessoas que investiu e agora está perdendo dinheiro e eu estou aproveitando para comprar aqui, né, fundos imobiliários que estão abaixo do valor patrimonial com preço bem descontado. Mas o que a gente precisa entender é o porquê esse fundo imobiliário está bem barato. E eu entrei aqui no relatório desse fundo imobiliário. Todo fundo imobiliário faz relatórios, né? Você consegue isso no próprio site de RI, Relações com o Investidor do Fundo Imobiliário. Todos os fundos imobiliários têm isso. E aqui vai ter todas as informações que você precisa sobre o fundo imobiliário. Então, se você ler aqui logo de cara, ele já vai estar explicando. Lógico que eu não vou ler tudo isso aqui com você, mas ele já fala que a desvalorização é por conta que esse fundo imobiliário tem um indexador muito forte ao IPCA. Como o IPCA caiu, a gente está com uma deflação, né? Nos últimos 3 meses teve deflação, o IPCA caindo, automaticamente os dividendos caiu também. E isso demora para ser corrigido. Quando a inflação volta a subir, isso demora uns 2 meses para frente para ser corrigido. Então, mesmo agora em novembro já tendo uma inflação, isso vai refletir em dezembro, janeiro. Então tem um delay para essas informações acontecer. E o que eles estão fazendo? Eles estão usando o caixa do fundo para continuar distribuindo dividendos altos e não desesperar o cotista. Isso é super normal de estar acontecendo. Então a queda desse fundo imobiliário é devido a que ele tem um grande indexador, ele é um fundo imobiliário de papel, então ele investe em CRI. E você vai entender isso melhor quando eu mostrar essa parte aqui, isso daqui que você entende. CRI é um investimento de renda fixa. E como é um investimento de renda fixa, ele é indexado ao CDI ou ao IPCA e mais uma taxa pré-fixada. A maioria deles é o CDI, IPCA mais uma taxa pré-fixada. Então a gente consegue ver que desse fundo imobiliário aqui, ó, o indexador mais presente nele é 90% em IPCA. Então 90% desse fundo imobiliário está em IPCA mais 10%, é uma rentabilidade absurda. Esse fundo imobiliário ele já é um fundo imobiliário mais arriscado mesmo, ele é mais arrojado, né? Quando entrega uma rentabilidade muito alta é porque o risco é maior também. E para ele conseguir um IPCA mais 10%, ele aceita correr um risco maior, igual o IGPM mais 13%, uma rentabilidade muito alta. Mas como o IPCA for negativo, ele teve uma rentabilidade só do lado pré-fixado. O IPCA dele caiu, né? Então teve menos 0,65% de IPCA. Os dividendos despencaram. Como a maioria das pessoas que investem em fundo imobiliário estão de olho no dividendo, o dividendo começa a cair e as pessoas se desesperam. Mas não para pensar que isso é algo provisório, que aconteceu num momento específico da economia. O Brasil não é um país de deflação, então a inflação no Brasil vai começar a subir de novo. A média da inflação no Brasil é de 6, 7%. Nunca que vai ficar uma deflação negativa. Então esse número vai voltar a subir em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, e esses fundos imobiliários vão voltar a se valorizar. É até uma proteção contra a inflação que você tem. Porque se ele é indexado à inflação em 90%, se a inflação continuar subindo, o seu dinheiro vai continuar sendo corrigido de acordo com a inflação. Então, todos os fundos imobiliários de papel que têm indexador ligado ao IPCA, que está aqui em cima, eles se desvalorizaram nos últimos meses e abriram uma grande oportunidade. E esse fundo imobiliário está diversificado como 76% em CRIs, investimento de renda fixa, 22% em outros fundos imobiliários, como a gente pode ver aqui do lado. Esses são os fundos imobiliários que eles têm em carteira aqui. Então aqui você consegue ver exatamente tudo, mas basicamente é porque esse fundo imobiliário tem um indexador ao IPCA, a maior parte dele é indexado ao IPCA e o IPCA ficou negativo, tivemos deflação e isso fez as cotas caírem muito. Então muitos dos fundos imobiliários que eu coloquei aqui como oportunidade é por conta disso. Agora eu vou compartilhar com vocês o segundo fundo imobiliário. O segundo fundo imobiliário é bem famoso também, galera. Muita gente fala dele, mas antes de ir para o próximo fundo imobiliário, eu quero pedir, deixa seu like, se inscreva no canal, isso me ajuda demais. É de graça, galera. Eu tô fazendo vídeo aqui de graça, só tô pedindo para você clicar no like, se inscrever no canal, não precisa fazer mais nada, só isso. Deixa o like, se inscreva no canal. Pronto, deixou? Agora vamos para o segundo fundo imobiliário da lista, que é o DEVA11. Fundo imobiliário bem diversificado, bem famoso, muitas pessoas gostam dele e também sendo negociado abaixo do valor patrimonial, sendo que há um tempo atrás estava sendo negociado a muito acima do valor patrimonial, um dividendo na casa de 14,85.
O terceiro fundo imobiliário para acelerar o processo desse vídeo, HSAF11, sendo negociado a um PVP de 0,91 e 14,49% de dividendo ao ano. O quarto fundo imobiliário, o RECR11. Esse é um fundo imobiliário que eu gosto demais. PVP dele de 0,94 e dividendo de 14,18. Ele eu quero mostrar para vocês e também quero falar um recadinho rápido aqui. Toda terça-feira, às 8 horas da noite, eu dou aula de investimento aqui no canal, totalmente gratuito. Então, se você quer participar, aprender a investir em fundos imobiliários, receber dividendos, aprender a analisar, montar uma carteira de fundos imobiliários, essa aula é para você. Para você participar, é só se cadastrar no primeiro link que eu vou deixar aqui na descrição, que aí você entra no grupo VIP do WhatsApp e eu envio o link da aula sempre que eu entro ao vivo. De terça-feira, às 8 horas da noite, aqui no YouTube, e sexta-feira, às 8 horas da noite, lá no Instagram, @giovanni.casimiro. Só se você cadastrar aqui que eu te envio tudo certinho lá, e o link das corretoras que eu utilizo para investir em fundos imobiliários também está aqui embaixo. Agora eu vou voltar aqui para a página da minha internet para você ver sobre o RECR11. Eu invisto nesse fundo imobiliário e gosto bastante. Você vê que a cotação dele agora está 8,87, mas se a gente ver no último ano, vamos ver aqui o máximo que ele chegou, ó, R$96. Então ele caiu praticamente R$10, né? Ele estava no valor patrimonial justo dele e ele caiu com um dividendo gigantesco e também teve uma valorização mesmo tendo caído nos últimos 12 meses. Aqui a gente consegue ver que o valor patrimonial da cota dele é de 95 e ele está 87. Então ele tem um potencial de valorização grande também. Aqui agora eu quero mostrar para vocês o histórico de dividendos. Nos últimos 5 anos, vamos ver no último ano, eu gosto de ver no último ano. Ele teve dividendos ali entre 1,18 e 1,46, o pico sendo 1,72 e agora caiu para 0,60. Essa queda nos dividendos aqui dos últimos meses que prejudicou o fundo imobiliário, que fez os fundos imobiliários cair. Mas é por conta da deflação que teve no Brasil e ele tem um indexador muito alto. Quando a inflação voltar a subir, esses dividendos devem acompanhar e subir junto, não tem jeito, não tem muito o que fazer, por isso que é investimento de longo prazo, né, galera? Quem pensar no curto prazo vai perder dinheiro. O próximo e quinto fundo imobiliário é o PLCR11, PVP de 0,94, dividend yield de 14,46%, o BAR11, 0,95 de PVP e um dividendo de 14%. Até agora, todos os dividendos acima de 14%, hein, galera? Um baita dividendo para vocês aí. E também comenta aqui embaixo se você já investe em algum desses fundos imobiliários. O próximo é o FEXC11 do BTG Pactual, um ótimo administrador ali, 0,95 de PVP, dividendo de 14%. Lembrando mais uma vez, só para deixar claro aqui, não é recomendação de compra, galera, não é recomendação de compra. O próximo é o OUJP, 0,96, 16% de dividendo. Esse eu já não considero um investimento, eu coloquei na lista por conta do alto dividendos, vocês gostam bastante de saber isso. Eu não invisto em um monte desses fundos imobiliários, tá bom, galera? Estou passando a lista aqui, o RECR11 eu invisto, o DEVA11, tem outros que eu invisto aqui, não vou ficar falando para vocês estudarem e descobrir os bons que estão nessa lista mesmo. O VCJR com um PVP de 0,96 e dividendo de 14,64, BTCR11 0,96 de PVP e um dividendo de 13,84, e essa foi a lista com os 10 fundos imobiliários. E aí eu quero saber, vocês já investem em algum desses? Deixa no comentário as suas dúvidas que eu vou estar te auxiliando ali, tudo que você não entender sobre fundos imobiliários, eu vou estar te ajudando e também vou te dar uma playlist só de vídeos que eu fiz sobre fundos imobiliários de papel, de tijolo, como analisar fundo imobiliário, tudo aqui no final desse vídeo vai aparecer aqui na tela nesse momento agora para você assistir também. Só uma playlist só de fundos imobiliários, combinado? Deixe seu like, se inscreva no canal, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!